você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O governo interino envia à Câmara dos Deputados uma proposta que estabelece um teto para os gastos da União e o setor saúde reage. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz recomendam a inclusão de uma doença chamada febre Q no diagnóstico diferencial da dengue. O Conselho Federal de Medicina define que as cesarianas só poderão ser feitas a partir da 39ª semana de gestação. A medida já está em vigor. Para o bebê, essas semanas gestacionais finais, 37 e 38, são as semanas que se formata, o organismo dele é preparado para a vida extrauterina. E você vai ver ainda, a Organização Mundial de Saúde publica novas orientações para quem vai ao Rio de Janeiro acompanhar as Olimpíadas. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A saúde será um dos setores atingidos pela PEC 241, apresentada pelo governo interino ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição estabelece um teto para os gastos públicos da União. A PEC 241 já nasce polêmica, pelo menos para a área da saúde. A proposta estabelece um limite máximo anual das despesas da União em valores reais a partir de 2017. Isso quer dizer que a União poderá gastar com saúde apenas o valor do ano anterior corrigido pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Hoje, os gastos com saúde estão vinculados à receita líquida da União e precisam obedecer o percentual mínimo de 13,2%. Os estados e o Distrito Federal devem investir um mínimo de 12% da sua receita, enquanto os municípios devem aplicar pelo menos 15%. Para a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Maria Angélica Santos, a PEC 241 vai na contramão do que é definido na Constituição. Na Constituição de 88, nos parágrafos que falavam do financiamento da saúde, você tinha uma definição de aplicação mínima, ou seja, de piso, né? E quando você fala em teto, você tem uma aplicação máxima. De acordo com a pesquisadora, com a atual situação econômica do país, a perda de financiamento gerada por esta regra não será tão expressiva. Como a gente está num cenário de retração econômica, né, as projeções para frente nesse cenário, em que você não tem crescimento do PIB, ou tem crescimento pífio, em que as receitas não crescem, né, e que a inflação está mediamente sob controle, não são perdas do mesmo tamanho de quando a economia está operando normalmente. Mas a pesquisadora alerta para o tempo de duração da PEC 241 e as suas prováveis consequências. Em 20 anos, você passa por vários ciclos econômicos. Certamente não vamos ficar em recessão mais 5, 10 anos. Né? Então, em 20 anos, a economia voltará a ter um comportamento semelhante ao que teve em momentos passados. De acordo com um estudo do Grupo Técnico sobre Financiamento do SUS, se essa regra do teto máximo tivesse sido aplicada nos últimos 13 anos, quando a economia estava mais aquecida, o Sistema Único de Saúde teria perdido o equivalente a 314 bilhões de reais. Para a pesquisadora da Fiocruz, a longo prazo, a PEC 241 poderá precarizar ainda mais o SUS e fortalecer os planos privados de saúde. Eu imagino que ia ser mediamente uma situação muito favorável para o mercado, a situação que se coloca com a PEC, porque não é crível que você fique 20 anos em recessão, né? As pessoas terão renda e elas obrigatoriamente procurarão saúde. Com isso, você terá um mercado privado que vai ficar em franco crescimento. E aí, olha só o outro cenário que se faz. Na hora que ele ficar em franco crescimento, você muda as regras do jogo, restaura o financiamento público e não tem mais estrutura pública. Porque o que a gente faz quando a gente desfinancia o SUS? O SUS, ele provocou durante a sua existência um grande crescimento da infraestrutura e de serviços públicos de saúde. Quando você desfinancia, você provoca uma destruição, uma retração dessa base de prestação pública. Já está em vigor a resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que o desejo da gestante de ter seu filho por cesariana só poderá ser atendido a partir da 39ª semana de gestação. O CFM alega que os bebês que nascem antes desse período estão mais propensos a ter problemas de saúde. Agendar o nascimento de um bebê é uma realidade para lá de comum no Brasil. Cerca de 35% das gestantes sequer esperam entrar em trabalho de parto. Na rede privada de saúde, esse índice é ainda maior, de 50%.
E o resultado é uma explosão de bebês nascendo antes do tempo, na maioria das vezes entre a 37ª e a 38ª semana de gestação. Para o bebê, essas semanas gestacionais finais, 37 e 38, são as semanas que se formata, o organismo dele é preparado para a vida extrauterina. São semanas muito importantes. Digamos assim, é o acabamento final para o bebê nascer, porque as outras coisas já estão prontas. Então, é aí que prepara o pulmão, aí que prepara a pele dele para conviver com a pressão atmosférica, que ele vivia dentro da água. É aí que prepara também a maturação neurológica para ele poder mamar. E o bebê, então, que nasce com 39 semanas, ele já nasce com essas coisas prontas. Por isso, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina determina que as gestantes poderão continuar optando pela cesariana, mas terão que esperar a gravidez evoluir até a 39ª semana de gestação para terem seus bebês. Para os bebês, os benefícios são que ele não vai precisar menos, o risco dele vai ser menor de ir para uma UTI neonatal, os riscos vão ser menores para ele precisar de oxigênio para respirar, os riscos vão ser menores até para ele morrer, porque tem relação também com o óbito, o bebê nascer mais cedo, com 37 e 38 semanas. A resolução do CFM prevê algumas exceções. Só será permitido realizar a cesariana antes da 39ª semana, quando houver riscos para a saúde da mãe ou do feto, ou ainda quando a gestante entrar em trabalho de parto antes desse período. Fora dessas condições, todas as gestantes terão que aguardar as 39 semanas. Essa pesquisadora defende que os ganhos para o bebê são muitos, na vida intrauterina e na extrauterina também. Hoje também se sabe que esses bebês que nascem com 37 e 38 semanas e que nascem, portanto, imaturos, eles vão ter uma série de, digamos assim, problemas futuros, que são problemas semelhantes aos que têm os prematuros. Eles vão ter mais dificuldade no aprendizado escolar, dificuldade no aprendizado de línguas, de matemática, vão ter mais dificuldade também, tem alguns artigos mostrando, no desempenho em geral na vida, e vão adoecer mais também durante a infância e até mais tarde. Portanto, os benefícios são enormes se os bebês todos pudessem nascer pelo menos com 39 semanas. Pesquisadores da Fiocruz estão recomendando a inclusão de uma doença chamada febre Q no diagnóstico diferencial da dengue. Elas são transmitidas de formas totalmente diferentes, mas os sintomas, por serem muito semelhantes, podem confundir, inclusive, os profissionais de saúde. O paciente chega ao consultório médico reclamando de dores no corpo, náuseas, febre, cansaço e dor de cabeça. Os sintomas levam muitos profissionais de saúde a suspeitarem de dengue, mas pode ser febre Q, uma doença predominantemente rural e que é transmitida ao homem pela inalação da bactéria responsável pela doença, pelo contato com animais contaminados com essa bactéria ou ainda com os produtos oriundos dos animais infectados, como queijo, leite e couro, por exemplo. Quando se trata da transmissão por via aérea, pela inalação, geralmente é o que mais comumente a gente encontra, que é a pneumonia. Enquanto que, através da ingestão, a forma mais comum passa a ser uma hepatite, né? E é importante a gente deixar bem claro e registrar que a febre Q é uma doença que é um mero acidente, mas que determina um quadro clínico muito amplo, desde casos benignos e que passa despercebido, parece uma gripe, um resfriado, até formas graves, que felizmente é uma percentagem muito menor, mas que causa um quadro de endocardite, casos fulminantes, e que se a gente não tiver pelo menos um pouco de conhecimento, porque é uma doença tratável, o indivíduo pode evoluir para o óbito. Em 90% dos casos, os pacientes com febre Q não precisam de internação. O tratamento da doença é simples, feito por aproximadamente 3 semanas com um antibiótico de baixo custo. Mas para pacientes que já têm alguma doença pré-existente, a febre Q pode ser fatal. Por isso, é importante que o diagnóstico seja feito de forma adequada, com exames clínicos
e testes laboratoriais complementares. Se o profissional médico não para conversar com o paciente, fazer o que se deve fazer, que infelizmente tem sido reduzido, isso que a gente chama de anamnese, onde que você esteve nos últimos 10 dias, o que você fez, você viajou, você teve picada de carrapato, o animalzinho teu cão teve parto recentemente, né? Tá tendo muito aborto nos seus animais lá no seu sítio, você comeu aquele queijo que você comprou no caminho lá da região, né, que você veio, aí aquele queijo vendido na estrada você comeu, comprou. Então, se não se faz essa pergunta, você vai fechar com uma hipótese inicial de dengue. A bactéria responsável pela febre Q é resistente ao calor, à seca e inclusive a produtos químicos. E se não for controlada, pode perpetuar no ambiente, propiciando a ocorrência de surtos. Um problema quando se pensa que não existe vacina para a febre Q disponível no Brasil. A única forma de prevenir a doença é evitar ou controlar a circulação da bactéria no ambiente. Então, quando se tem a presença de animais infectados, é um problema muito sério para o proprietário. E ele precisa ter um apoio não só de veterinários, da saúde animal, saúde humana e também de uma secretaria de ambiente para poder atuar no controle deste processo que é complexo mesmo. A Organização Mundial de Saúde publicou novas recomendações para garantir a segurança das pessoas que vão viajar ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos Olímpicos. Segundo a OMS, os viajantes devem, antes de tudo, ser aconselhados sobre os riscos de saúde nas áreas que pretendem visitar. A agência pede aos turistas que coloquem o calendário de imunização em dia e que procurem agendar uma consulta médica pelo menos de 4 a 8 semanas antes da viagem, para dar tempo suficiente para a imunização. A OMS também pede aos viajantes que lavem as mãos antes de consumir alimentos. Em seu comunicado, a agência da ONU também faz um alerta sobre os acidentes de trânsito, que são a principal causa de morte entre viajantes com menos de 55 anos. A organização reforça que as gestantes não devem viajar para nenhuma área onde o Zika vírus esteja circulando. As grávidas cujos parceiros vivem ou estiveram em áreas com surto do vírus devem praticar sexo seguro ou se abster durante a gravidez. E as mulheres que engravidarem ou descobrirem a gravidez no Brasil ou logo após o seu retorno devem procurar um serviço de saúde. Em seu comunicado, a OMS lembra ainda que o Sistema Único de Saúde é gratuito, inclusive para os turistas. Por hoje é só, o programa de hoje termina aqui. Na próxima edição a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!